Olá, meus amigos, tudo bem? Eu decidi fazer esse vídeo aqui para completar um trabalho que no vídeo anterior sobre pequenos reparos, tá? Então eu tenho aqui antes uma dúvida do José Aurélio Segalotto, é um amigo nosso que acompanha aqui o canal, né? E a questão dele é com relação ao bloco de madeira, se pode se fazer uma hélice com bloco inteiro, tá? Maciço. Não, em absoluto. Porque a madeira, por ser um produto natural, ela está em constante movimentação. Então, se houver uma trinca natural na madeira, ela pode percorrer. Por isso que é necessário sempre o laminado, no sentido longitudinal, nunca no sentido transversal, por ela ser uma peça estreita e não oferece tanta resistência mecânica no sentido aqui longitudinal, né? Então, quando você vai escolher a madeira, sempre você tem que fazer um balanceamento de cada lâmina que você vai colar, que é para depois de colado o bloco por inteiro ficar mais homogêneo, porque a madeira, a porosidade é mais aqui do que aqui, ela varia a porosidade, então varia também a massa, o peso, tá? Então isso aí é para você, Zé Aurélio. Abraço. E continuando aqui, o Lucas Bettimelli, o nome dele, Lucas, também é um amigo nosso aqui do canal. Ele havia feito uma pergunta que com relação à leveza da hélice, qual a madeira mais indicada? Não é, Lucas, se você colocar uma madeira muito leve, em primeiro lugar, ela vai ter pouca resistência mecânica. Você não consegue conciliar as duas coisas, não é possível. Então, o que você tem que fazer? Uma madeira mais leve e mais resistente que eu conheço até hoje é o marfim, que é originário aqui da região, toda a serra do Japi. E hoje encontra no Paraguai alguma coisinha, mas muito pouco. Então ele tem uma fibra resistente e ele tem um peso relativo pequeno até. Porém, o suficiente para manter o volante do motor, porque não pode ser uma hélice muito leve, que o motor vai trabalhar quadrado. Você vai precisar de um volante maior no motor, então não é legal. A hélice ajuda nesse sentido aí, tá bom? Então, a madeira, o importante de uma hélice não é tanto o peso, porque depois de pronta, o excedente é muito grande, então você elimina todo esse peso aí da madeira praticamente. Para você ter uma ideia, de 100% da madeira que você compra, você só usa 40% na tua hélice. Então, o desperdício é muito grande. Por isso eu acabei parando de fazer hélice de madeira. Isso aí prejudica um pouco a natureza, ou até bastante, né? E com essa proibição de venda, ficou ainda mais difícil, tá? Se conseguir uma madeira boa, de lei, seca, cortada na lua certa. Você tem que fazer um tratamento antimofo, anticupim na madeira. Então todo o processo é caro. Por isso que a maioria está usando eucalipto, que tem uma nódia, ele é oleoso, ele não é legal para colagem, entendeu? Então tem esses problemas aí. E aqui eu queria, só para completar o outro vídeo, lembra daquela cantoneirinha que eu mostrei, que eu colei? Eu não dei acabamento, só foi com água, né, com o dedo, do jeito que estava. A resistência mecânica aqui é violenta. É o pó de algodão com cola araldite, 50%. Tá? Essa cola, a base de araldite, né, que é vendido, ela te dá uma qualidade de colagem muito boa. E hoje se fabrica a cola convencional, que ela é mais diluída, e tem uma cola que tem na parte de cola, não no catalisador, ela tem um corpo que engrossa um pouco, então ela te dá a condição de você trabalhar na madeira, colagem das lâminas da madeira, para longarina, fazer nervuras de madeira, de compensado, para hélice, principalmente, né? Para substituir o cascofém que nós usávamos antigamente,
que era uma cola fenólica muito boa, inclusive a base de água, você lavava a mão, tal, limpinha, né? Mas acabou. E o catalisador dela era em pó. Hoje, você pode até conseguir nos Estados Unidos, mas o preço é um absurdo. Não tem como trazer, né? A não ser que no teu projeto exija. Aí tudo bem. Mas do contrário, não. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre laminação do tecido, tanto de carbono como de vidro, nas partes da hélice, para aumentar a resistência mecânica dela, tá? E aqui foram os testes que eu fiz com, você pode usar pó de serra, tá vendo? Para tampar buraco, fazer pequenos reparos, com araldite, bicomponente. Você pode usar aqui, então, Super Bonder, eu colori ele, tá, com pigmento preto, olha, e fiz aqui uma calafetação aqui. Não é bom para hélice de carbono, não, tá? Para madeira ele quebra um galho. E o corpo que você pode usar no Cascofem pode ser pó de serra, você pode usar até grãozinho de areia bem fininho, você pode também usar. Você pode usar o talco da bunda de nenê. Só que você não vai usar de farmácia perfumado, você pode comprar um talco industrial. Você mistura, faz calafeta, tanto com araldite como ele vira quase uma massa poliéster. E por falar nisso, nunca use na aviação massa plástica. Ela não tem uma boa aderência, e ela é mais difícil de dar um acabamento, ela fica mais pesada. Então, a que nós usamos agora, ela tem muito mais resistência, a adesão é maior, tá? Que a poliéster. Ela adere melhor e dá um acabamento muito mais perfeito, tá bom? E aqui eu fiz com araldite e o pó de algodão, tá vendo? Olha o acabamento que dá. Fica bonito, né? E resistente. Qual a diferença disso tudo? Se você usar areia é um pigmento, tá? Ela não vai te dar uma amarração na área de colagem. Não, ela vai colar aquele pontinho só. Então ela fica mais quebradiça. Se você usar madeira, ela é mais fibrosa, mesmo sendo pó. Ele adere, a cola envolve mais ele. Então é melhor o pó de madeira do que a areia. E dá um melhor acabamento. O pó de algodão melhor ainda. Por quê? Porque ele tem fibra. A fibra amarra o conjunto da área que você colou, que você corrigiu, tá? E você pode usar também o tecido de vidro ou de carbono, tá? Deu uma picotadinha aí, mas que deu para... Você pode usar o tecido de vidro ou de carbono para que a área de colagem, a área de correção, se você tiver, por exemplo, uma trinca no sentido longitudinal da hélice, se for pequena, você pode abrir um pouquinho ali com uma lâmina, enche de araldite e faz a calafetação ali, toda a parte de cima, com o tecido de vidro ou de carbono, depois dá um acabamento. Então ele amarra aquela área de colagem. Se você tiver uma trinca transversal, esqueça, não vai corrigir. Exceto que você desponte a lâmina, uma plana de mão, desponte uma área grande, bem além do que trincou. Aí você vai fazer uma colagem de uma lâmina de um lado, dá o acabamento aqui, faz a colagem da lâmina do outro lado. E aí então você refaz o perfil nessa região. Dá muito trabalho, mas é uma forma de você não perder sua hélice se ela der uma pequena trinca aqui, mas por lado da fuga que acontece, né? Então você pode corrigir dessa forma também, entendeu? Eu não aconselho muito a pessoa leiga a fazer isso aí, mas é uma forma que a gente usa para corrigir. Fica perfeita, fica nova. Então é isso. E da chapinha. Então, e a da chapinha, né, do calor lá, 25, 30 graus, você mistura o araldite, tá? Para ele catalisar mais rápido, sem perder a característica técnica dele. Então, ele continua sendo uma cola
normal, com toda a característica dele, tá bom? Então, um abraço a todos aí e bom final de semana, tá?